Oi gente, eu sou a Jaci Mochizuki e eu estou de volta para mais um vídeo no canal. E caso você não saiba, eu tô conhecendo LOL junto com vocês aqui no canal. Se vocês quiserem acompanhar essa sagazinha, se inscreve aqui e ativa o sininho para não perder nada. E agora recente eu comecei a dar uma olhada na história dos personagens. A gente já conheceu a Ari, que até então tá sendo minha personagem favorita. Eu vou deixar o link do vídeo aqui para vocês assistirem, caso não tenham assistido. E nesse vídeo vocês me pediram bastante para reagir à história das irmãs Kylie e Morgana. Morgana é uma personagem que eu tenho muita curiosidade em conhecer a história, então eu tô hypada. Se gostarem desse vídeo, deixem muito like e já comenta aqui embaixo qual o próximo personagem que a gente deve conhecer juntos. Me segue no meu Instagram que tá aparecendo aqui do lado para você ficar por dentro de tudo e não perder absolutamente nada. E sem mais enrolações, bora conferir em 3, 2, 1. Irmã, veio partir meu coração de novo? Antes um coração partido do que uma alma acorrentada. Fala, Nossa, meu amigo velho. do YouTube, tudo belezinha? Aqui é o Alésios e seja muito bem-vindo ao Universo Já sei que são Blood. irmãs rivais. Bora então Pronto. finalmente entender a história das irmãs mais poderosas de Runeterra e principalmente entender o contexto que torna elas tão relevantes para a história desse universo. Só os inocentes serão poupados, se existir algum. Somos a soma Não. dos nossos erros. História das gêmeas Kayle e Morgana explicada. São gêmeas? A protetora alada e a redentora velada. Já deixa o seu like bem trevoso ou luminoso e bora! Vamos lá, A história da Kylie ou Kayle e da Morgana, Morgana bora ver. começa antes mesmo do nascimento delas. Na verdade, começa com a mãe delas, há milhares de anos, durante as famosas Guerras Rúnicas. Essa guerra que é um divisor histórico de Runeterra. As Guerras Rúnicas foi um evento onde muitos magos e feiticeiros lideraram e começaram uma guerra em busca de supremacia sobre Runeterra. Nessa época das Guerras Rúnicas, já se sabia há muito tempo da existência das runas globais e que, através de fragmentos dessas pedras extremamente poderosas, os magos poderiam forjar artefatos mágicos. Muitos desses artefatos a gente usa hoje na gameplay do LoLzinho, comprando com a véia vendedora Yordle ou Será com o Leonzo que Vassai. as joias da Ari é uma Mas dessas? ainda não existe tanta informação sobre o começo, o meio e até o término será? dessa guerra. Mas a gente pode supor que foi justamente pela busca de mais fragmentos de runas globais é que estourou esse conflito, o estopim desse conflito. Outro bom motivo é que antigamente toda a Valoran era composta por várias tribos bárbaras menores, centenas ou milhares de tribos espalhadas que formavam pequenos assentamentos com os seus reis ou seus imperadores. Daí a intenção da guerra era dominar essas tribos e aumentar o império de quem quer que fosse. Então o império maior engoliria o menor e assim vai se expandindo. Ainda não existia no começo dessas guerras o reino de Demacia nem o Império Noxiano. Esses dois se formaram durante as Guerras Rúnicas, isso como uma resposta às Guerras Rúnicas. Mas ao norte já existiam as tribos gélidas de Freljord, aquela das três irmãs que derrotaram os observadores uma vez, sabe? E ao sul, milhares de anos personagens de antes, cabelo já branco. tinha acontecido a ascensão e queda do Império Shurimani, o primeiro grande império de Runeterra. Para você ter uma ideia de que as Guerras Rúnicas são antigas, porém existem coisas ainda mais antigas historicamente. Esses e outros eventos eu vou abordar na minha série sobre a linha do tempo de Runeterra, ok? Então foi durante as Guerras Rúnicas é que os pais da Kayle e da Morgana, chamados Mihira e Killan, eles buscaram um reforço desesperado para salvar o povo deles, e o Monte Targon parecia ser literalmente um farol iluminando a escuridão. Ao que tudo indica, o povo deles tentou fugir da guerra e foi buscar refúgio no pé do Monte Targon. Não existe registro sobre isso, mas pode ser que foi a partir desse povo é que nasceram os Hakor e os Solari, as tribos do Atreus, atual Pantheon, aspecto da guerra, e da Leona, atual aspecto do Sol, porque já existiam a lenda de que deuses poderosos moravam no pico do Monte Targon e de que eles poderiam abençoar uma pessoa com poderes inimagináveis, caso essa pessoa conseguisse chegar no pico desse monte, né? E é assim que se formam as civilizações religiosas no pé do Monte Targon.
Então, o casal Mihira e Killan, eles escalaram o monte mais hostil e inóspito de Runeterra. Muito poucos sobreviveram a essa escalada. Hoje em dia, por exemplo, ela é usada como punição a criminosos. A cultura é de condenar os criminosos a escalar esse monte, esperando a morte certa para eles. Foi o que aconteceu com o Taric, por exemplo, que sobreviveu à escalada e se tornou o aspecto da proteção. Ou guerreiros hakorenses e guerreiros solares também, que eles querendo provar a sua força, esses guerreiros escalam voluntariamente esse monte, buscando serem premiados pelos deuses ou então morrerem tentando. A honra me obriga a isso. E esse casal, pais da Kayle e da Morgana, mesmo depois deles saberem que a Mihira estava grávida, ainda assim eles se arriscaram a subir esse monte. Isso é pra você ter uma noção do inferno que eles deveriam estar vivendo em Runeterra durante essas guerras rúnicas, mano. Eles preferiam arriscar a vida de uma mãe grávida a serem escravos ou mortos por feiticeiros. Então, chegando no pico do monte, o casal não encontrou nada, porque no topo não existe nada. Se eles imaginaram que eles encontrariam um reino reluzente entre as nuvens com os deuses aguardando por eles, se frustraram, porque lá em cima só o que existe é um ponto de acesso. Esse ponto de luz como se fosse um portal para uma outra dimensão desse universo. E do outro lado desse farol sim, é que tem alguma coisa que é onde ficam os deuses, ou os aspectos no caso. Mas então, de repente, os céus se abriram, uma luz dourada saiu e aqueceu o rosto da Mihira, que foi a escolhida pelo aspecto da justiça. Talvez pela força de uma mulher grávida ser capaz de escalar uma montanha tão perigosa, ou talvez já avisando as gêmeas que nasceriam dela futuramente. Tanto faz, o fato é que entre os dois do casal, a mulher é que foi abençoada com uma espada e uma poderosa centelha divina, representando o Deus da Justiça em Runeterra, para que, de repente, talvez, acabar com essa guerra e finalmente trazer justiça para o mundo de novo. E foi durante o processo de descida de Monte Targon é que as gêmeas nasceram. Primeiro a Kayle e em seguida a Morgana, separadas só por um suspiro de tempo. As gêmeas já teriam o futuro traçado pelos deuses. Eu sou o oposto da minha irmã gêmea. A mãe delas, a Mihira, ela tinha se tornado uma guerreira destemida, a líder de todos os povos que precisavam se libertar e terminar com essa guerra. A personalidade da Mihira tinha mudado bastante, ela deixou de ser uma simples mortal, e cuidar das gêmeas para ela se tornou uma tarefa menor se comparar a acabar com uma guerra inteira, salvar Runeterra. E esse reflexo de poder implacável da mãe, junto com o carinho do pai que ficava cuidando das gêmeas, ao mesmo tempo que ele sentia receio, ele sentia medo dessa nova líder que era a esposa dele, tudo isso causou muito impacto na formação das gêmeas durante os primeiros anos de vida delas. Isso vai ser importante para definir a personalidade delas mais pra frente no futuro. Lembra de quando passeávamos pelo bosque, ainda crianças? Véi, que fofo. Você nunca tinha medo. Engraçado. Não é assim que eu me lembro. Então, nossa, parece que vai ser triste. Ficou com muito Já tô medo triste de desde acompanhar já. as batalhas travadas pela esposa, do risco que isso poderia trazer para as filhas, e da falta também de apreço que a mãe tinha, agora sendo o aspecto da justiça, a forma como ela estava tratando a sua família. O Killan, com todo esse receio, ele decidiu então abandonar a esposa, abandonar as guerras e salvar as filhas para um lugar de paz. Ele ouviu falar desse novo assentamento que tinha conseguido se refugiar da guerra e que era protegido por misteriosas árvores brancas de pedra. Então o Killan pegou as gêmeas, embarcou no navio, atravessou o Mar do Conquistador e partiu do pé de Monte Targon até o assentamento de Demacia. E durante os primeiros anos de convivência agora nesse novo assentamento, as gêmeas seguiram caminhos diferentes. Enquanto que a Kayle, ela buscava estudar as leis de Demacia e discutia a natureza delas com os líderes do assentamento, a Morgana seguia um caminho que questionava por que eles estavam negando ajuda a forasteiros, porque Demacia expulsava forasteiros, já que ela mesma, a Morgana, a sua irmã, o seu pai, até mesmo os demacianos, todos eram forasteiros.
A própria população Verdade. demaciana Ué. é constituída de forasteiros. Então a Morgana, ela percorria as florestas conversando com magos rebeldes e outras pessoas exiladas sobre isso. A justiça é uma mentira dos poderosos. Eu tenho minhas próprias verdades. E quando ela voltava para casa, ela encontrava o pai chorando de saudade pela Mihira. E como as duas eram muito pequenas quando ele fugiu para longe da guerra, elas não tinham muitas lembranças da mãe. Então a Morgana questionava Poxa, por que velho. a mãe teria se afastado tanto do afeto da família. Por que o pai se sentiu tão obrigado a fugir da própria mulher para salvar as suas filhas. Isso enquanto a Kayle já enxergava a mãe como uma heroína, que supostamente foi com a ajuda do aspecto da justiça, usando o braço da mãe, que desceu a espada e pôs Já um fim estamos nas guerras vendo rúnicas. Fui duas linhas gerada pelas diferentes. chamas dos pecados deles. Então, as duas cresceram com ideias divergentes, opiniões e visões diferentes. A Kayle de uma forma mais bruta e literal das coisas, e a Morgana de uma forma mais subjetiva e intuitiva. Digamos que a Kayle só enxergava o que a luz do dia iluminava sob os seus olhos, enquanto que a Morgana buscava enxergar o que a noite escondia por trás da escuridão. Não há como se Estou gostando mais esconder da da luz. Morgana. Ninguém precisa de Desculpa, luz para ver. Kayle, Duas Kayla, visões da Kayle. justiça que se complementam. Kayle. E é por isso que um dia, enquanto as duas ainda eram adolescentes, um raio de chamas dividiu os céus e uma espada ardente de chamas celestes caiu no chão entre a Kayle e a Morgana, se partindo em Nossa! dois. Isso poderia significar duas coisas: que a mãe delas talvez tivesse morrido, ou então tivesse cumprido a sua missão na Terra e então ido para um lugar melhor junto dos outros aspectos do Monte Targon, e também que elas estavam prontas para juntas assumirem o cargo de deusas da justiça em Runeterra, aproveitando o melhor de cada uma. Hoje acho que devemos deixar nossas diferenças de lado. Nunca fomos inimigas, irmã. Sua mente deve ser muito linda para pensar numa coisa dessas. E a sua muito trágica para acreditar nelas. Mas quando o pai Killen viu que se tratava da espada da Mihira que caiu entre as duas, e ele viu as gêmeas empunhando cada uma metade da espada, enquanto que asas brotavam dos seus ombros como se elas estivessem ascendendo a anjos, a alguma divindade surreal, mitológica, quase Eu não vejo a Morgana inacreditável usando diante arma. dele, ele entrou em desespero. Ele chorava pelo destino delas, de como que se os deuses tivessem pregado uma peça contra o pai, fazendo ele perder as suas filhas de qualquer jeito. Então a Morgana, ela buscou consolar o pai, ficar do lado do pai. Isso enquanto que a Kayle se sentia mais conectada com a mãe do que nunca, com a certeza de que ela deveria seguir os mesmos passos da mãe. Quando olhei nos olhos da minha mãe, vi um paraíso para os justos e gloriosos. É por esse mundo que eu luto. O povo do assentamento Caramba, acreditava que as véi. meninas tinham sido abençoadas pelas estrelas e que elas estavam destinadas a proteger a nação demaciana dos forasteiros. Então essas protetoras aladas se tornaram símbolo de luz e verdade e foram reverenciadas por todos. Porém, as divergências filosóficas das duas foram ficando cada vez mais distantes. Livrarei este mundo do mal, e as chamas da justiça acabarão com a escuridão. Ai, E que servindo massa! de As justiça duas verdadeira espadas. e absoluta, e nesse Mas uma processo não era pra ser da reunindo Morgana? uma legião de adeptos que seguiam os seus passos, ou melhor, as suas asas. Com asas de fogo, a esperança voa. Numa dessas campanhas de expansão, para você ter uma noção das coisas boas que a Kayle já fez, como fala no conto Nas Chamas da Justiça, Chamas da um Justiça. reino estava sendo oprimido pelo seu rei, ou seu carrasco no final das contas. O rei declarou uma nova forma de justiça ditada por ele mesmo, que seria reduzir o demográfico do reino como uma desculpa para evitar a fome da população. Então ele decidiu Valeu, matar quem Thanos. ele julgasse velho e inútil para o reino. Meu Deus, Então, que no horror. momento em que ele decapitou a sangue frio um velho, a Kayle desceu dos céus como se ela tivesse sido guiada pela injustiça do rei e julgou esse rei sem misericórdia. Ele pediu clemência, ele pediu redenção, dizendo que ele iria coitado, mudar e obedecer não. às leis da justiça da Kayle. Mas a justa não aceita redenção. Uma vez cometido o crime, ninguém fica livre de punição.
Tema o fogo purificador. Então enfiou uma espada flamejante no peito do rei, matando não só ele, mas também os seus soldados e carrascos. Um ladrão, um assassino e um corrupto Arrasou. encontram a minha espada. Fim. E a partir desse dia, esse reino se reconstruiu livre da injustiça e da corrupção. Mas justamente por esse tipo de abuso de poder, de corrupção dos poderosos, ou mesmo dos mais fracos, como um pai de família oprimindo a mulher e os filhos, por exemplo, é que a Kael então decidiu ditar novas leis no lugar das velhas leis de Demacia. Esses eternos ciclos mortais. Só falta A crueldade gera poder sofrimento. subir pra cabeça o dela. sofrimento gera crueldade. Acabarei com isso. Lembra que eu falei que ela discutia na infância com os líderes demacianos sobre a legislação do assentamento? Pois agora que ela é a própria justiça, ela ditou leis que seriam imutáveis. Ela criou uma definição de justiça que não varia de acordo com a moral da sociedade da sua época. Ao certo e o errado. Todo o resto é mera racionalização. E a Kael executava essas leis com cada vez mais rigor, se tornando quase uma ditadora. Vou querida, purificar aí esta complica, terra. né? Com fogo, se Aí for complica. preciso. A Kael era justa e inflexível com tudo e todos, menos com uma pessoa. Quem voa acima das nuvens se esquece da vida aqui Oh, eu gosto da embaixo. Morgana. A Morgana, enquanto que a Kael abraçou a sua nova vocação, a Morgana ficou relutante um pouco no início. Ela deixou a Kael assumir o poder e ficou só cuidando do pai Killan, pelo menos até ver que a Kael estava ficando muito extrema nos seus julgamentos. Os que julgam condenam a si próprios. Pessoas que poderiam mudar, pessoas que poderiam se arrepender e se redimir, estavam ficando sem essa opção. Só o que existia aos olhos da Kael era punição. E a Morgana não estava gostando nada disso. Eu sou a ela favor da interveio, Morgana, cara. mas de uma forma Team bem Morgana. delicada. Bem como uma irmã que ama a sua outra irmã faria. Sangue do meu sangue. As duas lutavam juntas nas batalhas, a Morgana sempre protegendo e aconselhando a Kael, buscando ser mais flexível nos seus julgamentos. Mas num evento conhecido como a Batalha de Zéfira, é que aconteceu uma coisa que feriu, rachou o laço de fidelidade que Ah uma tinha pela não, outra. velho. Kael, cega pelas sombras criadas por sua própria luz. Seu poder poderia salvar Que este frase mundo, foda, Morgana, velho. mas acabou condenando você. Acontece que essa cidade, Zéfira, ia ser atacada por um exército inimigo, e a Kael e a Morgana foram lá proteger, mas no momento em que a Kael mais precisava da proteção da Morgana, do seu escudo mágico, né, a Morgana viu uma ameaça interna na cidade, desceu para proteger os habitantes de Zéfira e deixou a Kael sozinha e furiosa com isso. Não vire as costas para mim, irmã. Eu nunca virei. Esse foi um dos Nossa, 4 véi. momentos decisivos para que as duas se separassem. O outro momento foi quando a Kael ia executar um pecador que buscava perdão em Pratânia, mas a Morgana interveio na execução e colocou um escudo protetor no pecador. Ela perguntou para a irmã: abandonamos toda a esperança de redenção? Estão todas as falhas condenadas à morte? Mamãe deve estar muito orgulhosa de todos os seus crimes, Kael. Que crimes? Nossa, é véi. justiça que chama. E essa compaixão tocou o coração da Kael. Ela ficou dividida, porque de um lado estavam os seus asseclas pedindo por justiça, e a única justiça que a Kael apresentou para eles até hoje foi a morte. E do outro lado estava a Morgana, pedindo perdão para a irmã e compaixão para alguém que pode se arrepender e melhorar como ser humano. Nossa, Somos velho, que história definidos por nossos foda, erros. velho. Meu Então, Deus. elas fizeram um acordo, um pacto de penitência para pessoas que buscavam por reparação. Sem piedade! Nem com sua irmã gêmea? Por causa desse pacto, os asseclas da Kael não estavam aceitando esse tipo de lei subversiva, digamos assim. Então, o Ronas, o líder desses asseclas e discípulo mais fervoroso da Kael, ele decidiu reagir contra a Morgana. Se matassem a Morgana, a Kael voltaria a ser a Eita, justa não! que eles sempre escolheram. Então o Ronas foi de encontro a Morgana e se ferrou. Olha o que você me obrigou a fazer!
A Morgana, em sua defesa, ela prendeu o Ronas com correntes e chamas mortais. A Kayle pôde ouvir os gritos de dor e desespero do Ronas e subiu aos céus empunhando a metade da sua espada e voou de encontro até a sua irmã. Esse foi o terceiro momento decisivo para que elas se tornassem inimigas para sempre. Minhas asas são Eu tava tão pesadas, feliz com mas elas não sendo tanto quanto meu coração. aliadas, Eu né? desisti de tudo pela luz. Sofra assim como eu sofri! Você acha que foi a única? Agora, como irmãs feridas pelo amor uma da outra, traídas uma pela outra, elas se enfrentam nos céus. As lâminas divididas da Mãe Justa colidem furiosamente, trazendo chamas, trovões e tempestades. Luz e escuridão se entrelaçam. Isso causou o desmoronamento da cidade abaixo delas. Tudo desabava, casas e estátuas. Cara, eu De tô repente, muito a luta triste, foi sério. interrompida pelo choro angustiado do pai Killan. Ele estava entre os escombros da casa e mortalmente ferido. Você se esqueceu do nosso pai? Como um grito de dor desesperado, a Morgana arremessou a metade da espada da mãe na Kayle, que desceu ao solo como um meteoro. Quando a Kayle aterrissou e viu a Morgana perguntou se o extermínio de mortais perversos incluía também o pai delas, cujo único crime tinha sido roubar as próprias filhas da sua mãe para proteger elas da violência. A Kayle Nossa, não respondeu. mano. Julgue você mesma, irmã. Sinta alguma coisa, qualquer coisa. Esse foi o quarto e último momento decisivo para que elas nunca mais se encontrassem. Com aquela visão do pai morto por culpa delas nos braços da irmã, a Kayle empunhou as duas metades da espada, jurou que nunca mais deixaria as emoções mortais como vingança dominarem ela. Ela içou voo e partiu até o farol do Monte Targon. Sempre que a justiça se curva, ela quebra. Lá ela buscaria uma luz perfeita e celestial. Lá ela ficaria ao lado da mãe e cumpriria o seu legado em nome do aspecto da justiça. Trarei justiça para este mundo, não importa a que custo. Minha irmã cauterizou sua ferida no fogo sagrado. A minha permanece aberta. Enquanto isso, Nossa, a Morgana velho. se sentiu amaldiçoada por essa herança de destruição que a tal justiça trouxe para o mundo. Somente quem você ama tem o poder de esmagar seu coração. A partir daquele dia, as asas da Morgana se tornaram uma lembrança inevitável da sua dor. Eu cortaria minhas asas se isso fosse possível. Ela tentou cortar as asas, mas nenhuma lâmina era poderosa o suficiente. Sendo assim, então, ela acorrentou as asas e tomou a decisão de nunca mais voar e só usar os pés pelo mundo dos mortais. Eu caminho para sentir todas as imperfeições da terra. Um símbolo não de Uau. redenção aos mortais, mas sim de renúncia da sua própria divindade. Costumava me sentir bem no ar lá de cima. Hoje, acho Agora tudo faz sufocante. sentido, Os séculos mano. se passaram, a história das Irmãs Gêmeas da Justiça se tornaram um mito, escreveram poesia sobre elas e o legado da Morgana foi esquecido ao longo da história. Mas a Kayle se tornou a protetora alada, um símbolo da justiça permanente no reino de Demacia. Estátuas foram erguidas à semelhança da Kayle, e as leis e cultura influenciada por ela permaneceram. Eles se renderão ao meu coração de pedra. Pelo visto, os seus asseclas mantiveram a palavra da justa e talvez até, com o passar do tempo, tenham corrompido as definições de justiça dela. Talvez por isso, hoje tenha abuso de poder em Demacia, a formação dos caçadores de magos e proibição de magia no reino, e até a formação da ordem secreta, os Iluminadores, formada só por magos escondidos do preconceito de Demacia. E nas raras citações históricas em que se revive a memória da Morgana, ela é chamada de Redentora Velada. Alguém que se liberta das leis ao mesmo tempo que se exila e também se exime de condutas e outros sensos e justiças. Demacia esqueceu o preço da guerra.
Eu não. Bom, pelo menos até alguém procurar por ela para ser julgado. Isso é o que reza a lenda de um santuário em ruínas. Nesse conto, fala de um clérigo que levou o seu pupilo até a Redentora Velada para ser castigado porque ele revidou contra o seu mestre. Mas no final das contas ela percebeu que o mestre, de forma bem sádica, ele gostava de castigar os pupilos com chicotadas e fingia que só fazia isso como forma de educação e respeito. Ai, que raiva, Mentira. velho. Prefiro uma pecadora honesta do que uma hipócrita íntegra. Se o pupilo sentiu culpa por ter revidado contra o clérigo e ele sentiu que precisava ser punido para se redimir da culpa, então ele atingiu a sua redenção. Mas se Massa, o clérigo véi. bateu nos pupilos e ainda sentiu prazer ao fazer isso e não se sente culpado pelos seus atos, então esse sim merece ser castigado. A Morgana então envolveu o mestre em correntes negras e fez ele sofrer o mesmo mal que ele causou nos alunos dele. O Achei reflexo fofo. da verdade é amedrontador. Admita seus erros! Mas ela não matou o mestre, ela só deu uma lição mesmo, e o mestre melhorou com os alunos. Pena que esse tipo de intervenção divina só existe em Runeterra mesmo. E hoje, em Runeterra, com tanto caos e ameaças vindo por todos os lados, e principalmente com a ascensão da magia no reino de Demacia, se espera por um presságio, o retorno da justiça da protetora alada. A lei não tolera imperfeições. E eu não sou exceção. E a Redentora Velada vai estar aqui, esperando por esse dia. Derrotarei minha irmã gêmea perversa mais uma vez. Irmã, você veio me afrontar de novo? Ô, véi, pra quê? Cara, eu tô muito triste, velho. É muito triste a forma que elas acabaram seguindo caminhos diferentes, acabaram se tornando inimigas. Era tão bonito a parte que ele falava, né, sobre elas lutarem juntas, a Morgana proteger ela e afins. Nessa história aqui, eu fico mais do lado da Morgana. Eu acho que aquela frase que a Morgana falou é muito foda e muito real. Que ela fala que a irmã tava cega pela sombra da própria luz, algo do tipo. Meu plano pra Morgana é roxo com glitter, tá? Eu já tinha um negocinho assim em relação a ela, sabe? Por mais que não conhecesse a história. E agora conhecendo a história, eu gosto da Morgana 5 vezes mais. No final das contas, parece que a Kaylo acabou ficando com as duas espadas, né? Que ela junta e faz uma só. Acho que a Kaylo acabou se cegando muito com esse complexo de justiça, enfim. Eu posso estar falando besteira, mas assim, pelo que eu conheci desse vídeo, essa é a minha opinião. Pelo visto, ficou em aberto aí um futuro conflito entre elas duas. Eu não queria que acontecesse. É muito triste, mas enfim. Ai, gente, tô com o coração apertado. Morgana é minha neném. Desculpa, Kaylo. Gostei muito. Eu tô adorando conhecer as histórias dos personagens, assim. Tá sendo muito mais legal de entender, né? Porque fica mais fácil. E eu espero muito que vocês estejam gostando também. Não esquece de deixar aqui embaixo qual o próximo personagem vocês querem conhecer junto comigo. Um beijo enorme demais no coração de vocês. Muita, muita luz. Sayonara. Tchau.